Estamos de volta nesta sexta-feira com informações do mercado, jogadores que podem deixar o Fluminense nos próximos dias, e a diretoria segue tentando trazer um camisa 9 até o encerramento da janela no próximo dia 3 de março. O objetivo ainda é esse, então tem essa possibilidade, Léo, pode realmente acontecer. Enfim, eu vou trazer um pouco do que ouvi, do que eu apurei aqui, para a gente tentar destrinchar isso e entender de uma vez por todas se ainda podemos ter alguma possibilidade ou não, tá? Então chega mais, se você puder já deixar aqui o seu like, como sempre, é muito bem-vindo, se inscrever aqui no canal do Lessa para sempre ficar muito bem informado sobre Fluminense. Bom, primeiro sobre os jogadores que podem deixar o Flu já nos próximos dias. Situação de Rubem Lescano, algumas informações vindo da imprensa paraguaia, dando conta de que ele já fechou com o Olímpia, que foi um outro interessado que surgiu, dos tantos que surgiram interessados no Lescano, lá do Paraguai mesmo, Cerro Porteño, Libertad, aqui no Brasil, Fortaleza chegou a formalizar uma proposta de empréstimo, o Grêmio também demonstrou interesse, e provavelmente outras equipes. Eu sempre falei que, ao meu modo de ver, continuar no Brasil para o Lescano seria o melhor caminho, para ganhar experiência, para ganhar rodagem, enfim, para quem sabe no ano que vem voltar em condições de disputar uma vaga no Fluminense. Mas parece que ele está tentado a voltar ao futebol paraguaio, pensando também na disputa da Copa do Mundo. Então o que eu ouvi e o que temos de fato até o momento, existe sim uma negociação em andamento com o Olímpia, as conversas estão em andamento, assim como o Fluminense já tinha iniciado negociações com outros clubes, mas não tem nada fechado. O Lescano, inclusive, treinou hoje no CT Carlos Castilho, normalmente com os companheiros, e ao deixar o CT não se despediu de ninguém. Ou seja, é uma situação que não está finalizada, porque ainda não há um acordo total com ele. Talvez com ele esteja mais avançado, mas não há um acordo ainda com o Fluminense. Provavelmente vai ser o empréstimo com opção de compra fixada. E aí, enfim, tem que saber qual vai ser o valor dessa opção de compra. Lembrando que o Fluminense pagou em torno de 30 milhões de reais pelo Lescano, que veio, não teve chance, não demonstrou potencial suficiente, pelo menos é o que a gente tira pelos jogos que ele teve a oportunidade de atuar, e por todos os treinadores que não deram a ele uma sequência, e agora pode ser emprestado novamente para o futebol paraguaio. É um retrocesso para ele, para mim não é o melhor caminho para o Fluminense, porque é um futebol que não tem muita grana por lá, a gente sabe. E eu acho que aqui no Brasil ele poderia se destacar mais, poderia aparecer mais. Então, mesmo que se entenda que ele não tem potencial futebol para jogar no Fluminense, ele poderia ser vendido, talvez para um valor mais adequado do que para o futebol paraguaio. Mas vamos lá, vamos aguardar, porque o acordo não está fechado. Conversas com o Lescano já aconteceram várias e várias ao longo dos últimos dias, né? Muitos clubes interessados, e até o momento ele parece não ter tomado ainda uma decisão de onde irá jogar em 2026. Certo mesmo é que ele não ficará no Fluminense. Agora, sobre Terans, que é outro jogador que voltou, toda aquela polêmica, né, que ele voltou, ainda tinham etapas do tratamento da grave lesão que ele sofreu, a serem concluídas lá no Peñarol. Os caras mandaram o jogador para cá, o Fluminense aparentemente deixou por isso mesmo, só que o Terans não faz parte dos planos da comissão técnica. É mais um jogador que está no mercado para ser negociado, para ser emprestado, enfim, do jeito que der para fazer. E aí agora a Monique Vilela trouxe a informação lá de Curitiba, afirmando que o staff do Terans deu a famosa cavada, ofereceu o Terans ao Atlético Paranaense, o clube que ele teve melhor passagem, talvez até o melhor momento, seus melhores momentos na carreira. Mas ouviu que não há interesse na contratação neste momento. Até porque não se trata de um jogador barato e o Odair Hellmann parece, né, não ser muito fã dele. Então não avançou. É mais um atleta que vai ficar ali encostado, tem salário alto, e o Fluminense precisa trabalhar para tentar colocar o Terans em algum clube, provavelmente, se for aqui no Brasil, ainda pagando parte do salário, né? Essa é a realidade diante das últimas temporadas dele, tá? Então, mais dois jogadores que nos próximos dias podem deixar o Fluminense fazendo parte dessa barca enorme que está partindo neste início de 2026, nessa reformulação de elenco promovida pela diretoria.
Diretoria que segue trabalhando para tentar encontrar um camisa 9. E aí eu sei que tem muita gente perguntando, pô, Lessa, hoje até na live lá no Jornada, mandaram perguntas dizendo, vamos ser sinceros, Lessa, não vão contratar ninguém, já desistiram, fala pra gente. E cara, só para vocês terem noção de como é complicado esse momento. Ontem eu escutei duas versões diferentes sobre a situação do Boanga. Uma é de uma pessoa que tem contatos com conselheiros, enfim. Uma é, olha, fique ligado porque o Boanga ainda pode acontecer. A janela ainda não fechou. E aí quando eu fui apurar, ouvi uma outra fonte, também muito próxima ali da gestão do clube, e ela me disse, cara, é melhor não criar expectativa, deixa isso para lá. Deixa para lá, não coloque mais esperanças nisso. Então você vê, num dia só, duas versões completamente diferentes. Internamente, o Fluminense evita ao máximo falar qualquer coisa sobre negociações. Tá? E aí, hoje sai a notícia que o clube enviou um representante para observar o Rodrigo Castilho, atacante do Lanús, que ontem foi o destaque da vitória do Lanús sobre o Flamengo no jogo de ida lá da Recopa Sul-Americana. Segundo apurou a repórter Stefânia Caseiro, da ESPN da Argentina, o Fluminense tinha um representante na Fortaleza, atento ao atacante, que era dúvida para a partida por lesão muscular. Castilho, inclusive, foi perguntado sobre a observação do Flu e, ainda que tenha desconversado, reconheceu que sabe que o Lanús tem necessidade de vender jogadores e deixou o futuro em aberto. Aí tem essa declaração dele aqui. No, sinceramente no sabía, por eso me fui para otro lado. No sabía. A ver, como vos decís, estos partidos lo mira todo un continente, toda América, incluso gente de afuera, entonces nada, uno está a la vista de todos y cuando le va bien, viste, empiezan a aparecer opciones y como te dije, yo estoy feliz acá. Sé que el club necesita vender, lo dijo el presidente y bueno, después si aparece algo seguramente se va a hablar o no, lo que sea. Yo hoy estoy tranquilo acá, feliz y más que nada metido en la vuelta que obviamente queremos ser campeones, no queremos quedar solo con este partido, sino poder sumar una estrella más al club. Bom, tá aí o Rodrigo Castilho nessa entrevista à ESPN. Primeiro ele fala que não sabia, né? Mas depois ele admite, falando que o próprio presidente falou que o clube precisa negociar jogadores. E ainda dentro dessa matéria da ESPN, diz aqui que, segundo apurou a reportagem, o Eintracht Frankfurt da Alemanha chegou a sondar a situação do atacante durante a janela europeia, mas ofereceu apenas possibilidade de empréstimo. E o clube argentino respondeu que toparia apenas negociar em definitivo. O mais curioso é que a atuação do Castilho, que ainda teve 2 gols anulados por impedimento, veio depois de estar praticamente descartado de encarar o Flamengo por uma lesão muscular na coxa, acabou sendo o herói aí do Lanús. Esse jogador custou menos de 2 milhões, cerca de 1 milhão e 700 mil dólares ao Lanús. Tá? Observando aqui a carreira dele, a gente observa, vou colocar aqui no site o gol, nessa temporada são 6 jogos, 3 gols, 3 assistências, então um número altíssimo, evidentemente, mas ainda é só um começo. Em 2025, 25 jogos, 10 gols e 1 assistência, números razoáveis, acho que dá para colocar assim, um jogador de 26 anos, e no Rinásia, onde ele meio que surge ali, não se destacou tanto assim, em números bem modestos no Rinásia antes de chegar ao Lanús. Então é mais um jogador que, se for esse o alvo, porque eu não confirmei ainda essa informação, não confirmei se realmente o Fluminense enviou um representante a Buenos Aires, eu acho até que é possível. Porque por ser Buenos Aires, próximo, o jogo contra o Flamengo, porque hoje em dia, assim, o scout tem tanta ferramenta para observar jogador e assistir todo e qualquer jogo, que não se faz necessariamente, né, não se tem a necessidade de fato de enviar alguém para um jogo especificamente, a não ser que seja já para, quem sabe, iniciar ali uma negociação, fazer uma sondagem presencial. Não é algo que a gente vê com muita frequência sendo falado, né? Pois bem, para isso ter chegado lá na Argentina, porque, enfim, alguma coisa foi falada por lá. Então o Fluminense pode ser, de fato, mais um que está observando esse jogador, dos tantos jogadores que fazem parte da lista
do Fluminense nessa janela de transferências, o Rodrigo Castilho pode ser mais um. Aliás, ele tem 13 participações diretas nos últimos 15 jogos com a camisa do Lanús. Muita gente fala que ele é tem potencial para ser um dos principais atacantes argentinos na temporada. Só que chegaria numa situação parecida com a do Coelho. O que eu quero dizer com isso? Cara, é um jogador que vem como uma aposta. Não é um nome consolidado, não é um cara que vem de 3 temporadas fazendo 30 gols no ano, 25, 30 gols no ano. Não passou por grandes clubes, pelo contrário, né, ainda não teve essa experiência num grande clube. Então, a sensação que eu fico cada vez mais é que a diretoria do Fluminense está trabalhando para trazer um cara, mais uma opção. E o nome de peso, que foi prometido pela diretoria, viria só no meio do ano, se tanto. Essa é a sensação que eu tenho com esses movimentos. É um nome para trazer, para buscar por espaço, para dar opção ao Zubeldia e não para resolver de fato os problemas que o Fluminense tem no ataque. Tá? Então a gente vai apurar aqui, correr atrás dos bastidores para entender se realmente existe a possibilidade de buscar esse jogador, se há realmente esse interesse e se uma negociação pode acontecer. Se o Lanús tem interesse em negociar, e aí tem que saber quanto eles vão pedir, já é um facilitador, porque o Fluminense não vai ter muito tempo para negociar, para proposta aqui, proposta ali, até o dia 3. Resta pouco tempo para o encerramento da janela. Então qualquer negociação que comece a partir de agora, se já não estiver rolando antes, vai ter que acontecer e vai ter que ser rápida, diferente do que tem acontecido, enfim, nessas últimas tentativas que o Fluminense fez no mercado em busca desse tão esperado reforço para camisa 9, tá? Qualquer novidade, evidentemente, vocês vão acompanhar aqui no canal do Lessa. Antes de encerrar aqui, eu vou deixar na tela para vocês, mais uma vez lembrando que domingo tem clássico, todo mundo sabe, e a chance extra está ativada lá na KTO. Então, você pode, indo na aba promoções lá na KTO, ativar lá a promoção chance extra para você. Isso tem que ser pelo celular, tá? Só vale pelo celular. Se você perder a entrada que você fizer no clássico ou em qualquer outro jogo aí do final de semana, do Campeonato Carioca, enfim, das outras competições, você pode recuperar isso em crédito depois, até R$20. Ou seja, foi lá, colocou R$10, perdeu, então a KTO vai te devolver na próxima rodada esses R$10. Colocou 20, perdeu, vai devolver os R$20. Colocou 50, vai receber no máximo 20. Basicamente é isso, tem que fazer pelo celular, tá bom? Já temos as odds, inclusive para esse clássico. E, cara, a gente vê o Fluminense ali com um certo favoritismo, né? 2,43, mesmo o jogo sendo mano do Vasco, odd de 2,43, empate ou vitória do Fluminense, dupla chance 1,30, que é uma odd que não tá compensando muito, mas pode mudar alguma coisa até lá. Isso aqui é só uma prévia do que vem por aí. O mais importante é você fazer o seu cadastro lá na KTO, utilizando o nosso link aqui abaixo. Fazendo o cadastro, você, cara, já ajuda muito a gente, muito mesmo, porque vai contabilizando lá os cadastros que a galera chega junto, acreditando nessa parceria que a KTO faz com a gente lá no Jornada, que torna tudo possível, toda essa cobertura que a gente faz possível graças a parcerias como essa da KTO. Então a gente conta com você, tá? Se puder fazer o primeiro depósito lá, aí é um mundo perfeito, é maravilhoso. Beleza? Sempre com responsabilidade, tá? Nunca colocando em risco dinheiro que pode lá na frente fazer falta de alguma forma. Deixa aí o seu like e a gente volta assim que possível com mais informações por aqui. Tamo junto!